Hoje eu queria falar sobre um dos maiores estadistas da segunda metade do século XX, Mikhail Gorbachev, o líder do Partido Comunista que tentou reformar a União Soviética e foi o maior responsável pelo fim da Guerra Fria. Gorbachev morreu ontem, aos 91 anos, com reconhecimento internacional pelo seu trabalho pela paz mundial, mas não da Rússia, onde é desprezado, e a Rússia voltou ao autoritarismo com a ditadura de Vladimir Putin. Mikhail Sergeyevich Gorbachev nasceu em 2 de março de 1931 em Privolnoye, na região de Stavropol, no sudoeste da Rússia, filho de uma família de agricultores pobres de origem russa e ucraniana. Trabalhou numa fazenda coletiva antes de entrar para o partido durante a ditadura de Joseph Stalin, o pior dos ditadores soviéticos. Em 1953, quando estudava na Universidade de Moscou, casou-se com Raissa Titarenko. 2 anos depois, formou-se em Direito e voltou a Stavropol para trabalhar na Juventude Comunista. Quando o novo líder do partido, Nikita Khrushchev, denuncia os crimes de Stalin no 20º Congresso do Partido Comunista Soviético, em 1956, Gorbachev apoia a desestalinização. Em 1970, vira primeiro secretário do Comitê Regional do Partido em Stavropol, volta a Moscou em 1978 como secretário do Comitê Central do Partido Comunista e em 1979 entra para o Politburo, o birô político do Comitê Central do Partido Comunista, o pequeno grupo que governava a União Soviética. Com a morte em 1982 de Leonid Brezhnev, que sucedera Khrushchev em 1964, a União Soviética tem 2 governos curtos de líderes idosos, Yuri Andropov, considerado o protetor de Gorbachev, e Konstantin Chernenko. Havia a necessidade de uma liderança mais jovem e reformista para enfrentar os vários problemas da União Soviética. Como comissário, ministro da Agricultura, Gorbachev visitou o Canadá em 1983, ficou impressionado com o desenvolvimento do país, que tem um clima parecido com o da Rússia, e chegou à conclusão que era preciso reformar a União Soviética, pressionada pelo governo linha dura de Ronald Reagan nos Estados Unidos, que anunciou a Iniciativa de Defesa Estratégica, o projeto mais conhecido como Guerra nas Estrelas. Os Estados Unidos pretendiam instalar no espaço um sistema de defesa antimísseis. Isto violaria o Tratado de Mísseis Antibalísticos, que proibia as defesas antimísseis e era conhecido como destruição mutuamente assegurada, em inglês MAD, que significa louco. Era o tratado que garantia o terror, que impunha o terror nuclear. Se os Estados Unidos ou a União Soviética começasse uma guerra nuclear, os dois seriam destruídos porque não podiam se defender. A União Soviética temia não ter condições de competir com os Estados Unidos, com o projeto Guerra nas Estrelas, por causa da defasagem em tecnologia da informação. Em 11 de março de 1985, Gorbachev é eleito secretário-geral do partido, mais alto cargo na hierarquia soviética. Em 1986, lança seus programas. 1986 é o ano do pior acidente nuclear da história, na usina de Chernobyl, na Ucrânia, e o regime tentou encobrir nos primeiros momentos. Foi a Suécia que avisou que havia uma nuvem de radiação cobrindo a Europa por causa do acidente em Chernobyl, então ficou evidente que o sistema soviético não conseguia resolver esse tipo de problema por causa da subserviência e do medo que as pessoas tinham de denunciar qualquer problema a seus superiores. Em 1986, então, no ano do acidente nuclear de Chernobyl, Gorbachev lança seus programas de reforma política, a Glasnost, que significa transparência, e de reforma econômica, a Perestroika, que significa reestruturação. Gorbachev acaba com a censura, liberta presos políticos, desmantela a rede de campos de detenção, os gulags, que vinham do período stalinista, retira as forças soviéticas do Afeganistão, que Brezhnev invadira em 1979, e retira 500 mil soldados da Europa Oriental, abre a economia,
permite a iniciativa privada, convoca eleições livres e negocia com Reagan uma série de acordos de desarmamento e controle de armas que acabaram com a Guerra Fria, a confrontação estratégica entre os Estados Unidos e a União Soviética, que dominou o mundo na segunda metade do século XX. Em 8 de dezembro de 1987, Reagan e Gorbachev assinam na Casa Branca o primeiro acordo que acaba com toda uma classe de armas atômicas, os mísseis nucleares terrestres de curto e médio alcances, com alcance de 500 a 5.500 quilômetros. Este é o Tratado sobre Forças Nucleares Intermediárias, abandonado pelos Estados Unidos em 2019, sob a alegação de que a Rússia havia produzido um míssil que o violava. A abertura política chegou aos países comunistas do bloco soviético na Europa Oriental e Gorbachev se negou a reprimir os movimentos pela liberalização do regime. Em 2 de maio de 1989, a Hungria abre a cortina de ferro, na verdade, corta uma cerca eletrificada na fronteira com a Áustria e os cidadãos de vários países comunistas aproveitam para ir para o Ocidente através da Hungria. A Polônia realiza as primeiras eleições livres no bloco soviético em 4 e 18 de junho de 1989. O Sindicato Solidariedade, liderado por Lech Walesa, obtém uma vitória esmagadora, ganha todas as cadeiras, menos uma que fica com um candidato independente. Todas as cadeiras disputadas em eleição competitiva, em todas o Partido Comunista perdeu. O Muro de Berlim, símbolo da divisão do mundo durante a Guerra Fria, a cicatriz viva da divisão do mundo entre socialismo e capitalismo, é aberto em 9 de novembro de 1989, graças a uma confusão do porta-voz do regime comunista da Alemanha Oriental. A União Soviética não se opõe à reunificação da Alemanha em 3 de outubro de 1990. Só na Romênia, a Revolução Democrática é violenta. O ditador Nicolae Ceausescu, muito criticado por Gorbachev, é deposto e executado no Natal de 1989. Gorbachev é eleito presidente pelo Congresso dos Deputados do Povo, que havia sido eleito também nas primeiras eleições democráticas da história da União Soviética. Esse Congresso elegeu Gorbachev indiretamente em 1990, cargo que ele ocupa, ainda elegeu presidente da União Soviética, cargo que ele ocupa até a dissolução do país no fim de 1991. Em 1990, Gorbachev ganha o Prêmio Nobel da Paz pelos seus esforços pelo desarmamento nuclear. Com a economia em colapso, Gorbachev participa de uma reunião de cúpula do Grupo dos 7, os países mais ricos do mundo, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá, em julho de 1991, em Londres, e pede uma ajuda de 500 bilhões de dólares aos países mais ricos do mundo. Então, o presidente dos Estados Unidos teria dito livre-se do Partido Comunista. Mas foi o Partido Comunista que tentou se livrar de Gorbachev em 18 de agosto de 1991, quando ele estava em férias numa dacha, uma casa de campo na Crimeia. A chamada Gangue dos Oito, da linhadura comunista, anuncia o afastamento de Gorbachev por motivos de saúde, uma desculpa comum em ditaduras, e decreta estado de emergência e transfere o poder ao vice-presidente Gennady Yanayev. A população resiste nas ruas, sob a liderança de Boris Yeltsin, primeiro presidente eleito diretamente da história da Rússia, com 57% dos votos em 2 de junho de 1991, ou seja, 2 meses antes. Yeltsin chega a discursar em cima de um tanque. O golpe fracassa em 3 dias, mas o poder de Gorbachev está mortalmente ferido. Yeltsin é o novo homem forte do país. Ele humilha Gorbachev no Congresso e coloca o Partido Comunista na ilegalidade. A liberalização do regime havia ressuscitado os nacionalismos. Desde 1988, as repúblicas da Armênia e do Azerbaijão guerreavam pelo controle do território de Nagorno-Karabakh, um enclave de maioria armênia em território azerbaijano, resultado de uma das migrações forçadas por Joseph Stalin. Em janeiro de 1991, o Exército Vermelho intervém na República da Lituânia para reprimir o movimento pela independência. Pelo menos 15 pessoas morrem, a linhadura pede mais dureza e os liberais querem a renúncia de Gorbachev, que nega ter responsabilidade pela ação militar.
Sob o impacto do golpe, a República Soviética da Ucrânia, a segunda mais importante, declara a independência em 24 de agosto de 1991, num prenúncio do fim da União Soviética. Em 8 de dezembro, o Acordo de Minsk, assinado pelas três repúblicas eslavas, Rússia, Ucrânia e Bielorrússia, sela o fim da União Soviética ao criar a Comunidade dos Estados Independentes. Gorbachev renuncia no Natal. Um grande herói no Ocidente e no resto do mundo por lutar pela paz, a liberdade e a democracia, Gorbachev é acusado na Rússia e em outras ex-repúblicas soviéticas pelo colapso do regime comunista, o fim da União Soviética e seu poder imperial e a catástrofe econômica subsequente. Ele era impopular desde que lançou uma campanha contra o alcoolismo e restringiu o consumo de vodka em 1985. Na época, a criminalidade diminuiu, a expectativa de vida aumentou, mas a arrecadação de impostos caiu. Candidato à presidência da Rússia em 1996, Gorbachev fica em 7º lugar, com apenas 0,5% dos votos. Um destino político melancólico para um líder que perdeu o império, mudou o mundo, mas não conseguiu reformar o seu próprio país como queria. Gorbachev tentou criar um socialismo com face humana, a exemplo do que Alexander Dubček tentara fazer na Tchecoslováquia em 1968 com a Primavera de Praga, esmagada por uma invasão do Pacto de Varsóvia, aliança militar liderada pela União Soviética. Ambos fracassaram. O regime comunista se mostrou irreformável. O ditador Vladimir Putin declarou em 1994 que o fim da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica do século XX. Desde que chegou ao poder, em 1999, Putin trabalha para restaurar o poder imperial da Rússia czarista e da União Soviética. O autoritarismo cada vez mais ditatorial e a guerra imperialista contra a Ucrânia mostram uma Rússia e um mundo completamente diferentes do que Gorbachev sonhou. Gorbachev foi o único líder da história da Rússia que, tendo o poder absoluto nas mãos, tentou limitar esse poder, correu o risco de perdê-lo e perdeu para se manter fiel a seus valores e princípios morais. Seu legado é a recusa em usar a mentira e a violência como armas políticas, exatamente o contrário do que fazem Putin e outros neofascistas que andam por aí e por aqui. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog, Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado e até mais.